Nicolas Flamel e o mentalismo. Hoje nós vamos falar de um homem que transformava chumbo em ouro, Nicolas Flamel. Mas antes, eu sei, inscreva-se aqui no nosso canal, por favor, clica aí no sininho para receber nossas atualizações e divulgue entre seus amigos se você gostar deste capítulo. Nicolas Flamel foi uma pessoa extraordinária, muito cedo, muito jovem. Ele se dedicou ao estudo, ele se transformou num copista, escrevia muito, mas seus pais morreram e ele mudou-se para Paris. Isso em 1330, foi o ano que ele nasceu. Em Paris, ele arrumou um trabalho ali de escriturário. Ele ficava escrevendo como um cartório, uma espécie de cartório de documentos. Mas ele sempre teve um interesse muito grande por livros, por conhecimento, e acabou se transformando num livreiro. O que é um livreiro? Um cara que vende livros e compra também. É bom lembrar que nessa época Gutenberg ainda não havia nascido. Ele nasce apenas em 1400. Portanto, os livros eram manuscritos. E ele sonha, ainda menino, antes dele mudar para Paris, ele teve um sonho muito doido, com um anjo que aparecia para ele com um livro de capa de bronze, cheio de figuras, e dizia assim: você ainda não tem capacidade para entender o que está neste livro, mas um dia você vai dominá-lo completamente. E este foi um sonho que acompanhou ele a vida inteira. A vida dele em Paris, depois de ser escriturário, ele abre uma pequena loja onde ele vende livros. Naquele tempo, já falei, eram caros os livros, só pessoas de muitos bens. Era uma joia um livro, manuscrito, todo desenhado. E ele encontra um livro uma vez, de capa de bronze, exatamente como aquele havia sonhado. Abre o livro e está cheio de figuras. E ele fica muito interessado, ele não entende nada do que está ali. Mas ele fica interessado nesse livro. E esse livro prende ele muito. E ele começa a estudar, a virar, a fazer consultas em outros livros. E percebe que aquele livro era um livro alquímico. Mas ele não entendia, não sabia quais seriam as matérias-primas, não sabia nada. Ocasião em que ele conhece uma viúva chamada Dame Perelle. Dame Perelle trazia um certo dinheirinho com ela, herança do marido falecido. E com esse dinheiro ele faz uma viagem e vai fazer o caminho de Santiago. Peregrinação. Santiago de Compostela. E ali ele conhece um judeu errante que explica o livro para ele, dá certas dicas, certos caminhos, certas indicações, dizendo que aquilo tudo eram símbolos que deviam ser decifrados. E ele volta, mas ainda está envolvido com os seus negócios. E por volta de 1380 ele consegue se fechar no laboratório, depois de construí-lo com a herança da viúva, e começa a pesquisar. E em 1382 ele transforma chumbo em prata. Mas era pouco. Pouco depois ele continua com os seus processos, ele consegue ouro. E mais tarde ele atinge a pedra filosofal. A pedra filosofal era o objetivo de todos os alquimistas, conseguir uma pedra que era a prova de que ele havia conseguido realizar a grande obra, que dava juventude eterna e transformava chumbo em ouro pelo simples toque. Conta-se que ele consegue esse feito. O interessante é que, a partir de um determinado instante da vida dele, ele começa a fazer grandes doações às pessoas ao seu redor, começa a construir hospitais, ajudar na construção das grandes igrejas e catedrais. E isso desperta a atenção de Carlos V, rei de França,
que havia banido de todo o território francês os alquimistas, porque diziam que eles eram meio sacaninhas, que tiravam dinheiro de um, de outro, e eles passam a ser perseguidos. E manda investigar o chefe das finanças, vai investigar ali Nicolas Flamel. E Flamel, ele tinha um poder da sedução duplo, né? O poder da sedução pessoal e o poder da sedução que ele transformava chumbo em ouro. Então ele tinha algum ouro. Conta-se a boca pequena que ele deu um pedaço da pedra filosofal para o chefe das finanças. E este volta para o rei e fala coisas maravilhosas de Flamel. Não, uma pessoa honesta, perfeita. E Flamel passa tranquilo por essa época. Devo dizer que Carlos V tinha uma cartomante de plantão ali na corte, que ele consultava constantemente. A encrenca dele não eram nem com os astrólogos, nem com os cartomantes, mas sim com os alquimistas. Depois de conseguir a grande obra, Nicolas Flamel começou a escrever as suas descobertas, suas pesquisas. Lógico que, como todo alquimista, de uma forma simbólica, figurada, apenas para os iniciados. Para se entender a obra de Flamel, há necessidade de um grande conhecimento alquímico, saber das coisas. Ele deixou aqui, por exemplo, esse aqui, o livro das figuras hieroglíficas, quebra-línguas. E um glossário, que é um outro livro que ele escreveu, mas nessa edição ela tem o glossário alquímico como um dicionário da alquimia. Existem relatos de que quando eles tinham 60 anos, eles Flamel e a esposa, eles aparentavam ser muito mais jovens do que pessoas que tinham a mesma idade deles. E, historicamente, Flamel morreu em 1417. Mas ele foi visto no Oriente muitos anos depois. E, mais uma vez, faz parte da lenda que ele não morreu e escolheu viver eternamente, ensinando suas fórmulas, seus processos alquímicos para a humanidade. O importante também dessa história toda, o porquê eu trouxe Flamel para os mentalistas. Primeiramente, por quê? Para ser um alquimista, a pessoa tem que ser determinada. Ela tem que focar aquilo que quer chegar. Exige trabalho, exige perseverança, exige força de vontade, exige concentração. Muitas pessoas chegam ao mentalismo pensando que existe uma varinha de condão, bate aqui, plim, a coisa acontece. É mais ou menos assim. Mas é preciso primeiro aprender a usar a mente. E isso exige, sim, dedicação, trabalho, perseverança, para domar o cavalo selvagem que é a nossa mente, transformando-o num corcel adestrado, firme, que nos levará à glória. Nós, com a nossa mente, podemos transformar chumbo em ouro. Podemos transformar as nossas vidas, que às vezes são cinzentas como chumbo, transformá-las em barras de ouro, na nossa alegria e nossa felicidade. Essa é uma promessa do mentalismo. Outra coisa é a forma que ele usava, como ele trabalhava isso. Antes de iniciar qualquer processo, ele fazia uma oração. Isso sintonizava a mente dele naquilo que ele buscava atingir, naquilo que ele ia fazer. Acalmava o seu coração, tirava ele do mundo das ilusões, dos acontecimentos e colocava ali dentro do laboratório, o seu laboratório alquímico. Nós, no Unimed, por uma situação, acabamos trazendo para as nossas práticas, sempre antes de qualquer reunião, sempre antes de qualquer estudo, fazer um breve treinamento mental, procurando equilibrar a nossa mente
acalmar o nosso coração, para então estar pronto para trabalhar livremente com a mente. Nicolas Flamel, atualmente, ficou muito conhecido por causa do Harry Potter. E, na verdade, acho que quem era alquimista era a autora que transformou uma história infantil em algo bilionário. Criou ouro também. Ela deve ter pego a fórmula de Flamel. Eu espero que você também encontre essa fórmula de Flamel dentro de você, no âmago do seu coração, fazendo com que sua mente brilhe e transforme, transmutando absolutamente sua vida em coisas maravilhosas. Nos vemos no nosso próximo mestre. Até lá então.